a norma nas empresas de tecnologia é as pessoas trabalharem no que eles chamam de 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Eu vou falar de novo, 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. Então eu acho que o jeito que o samba toca na China é um pouco, ainda ali na pirâmide de Maslow, é ainda um foco na parte financeira, na parte material, bastante exacerbada, bastante. E é uma sociedade com muita competição e que não é fácil. Que eu comentei brevemente que a desigualdade é um dos principais pontos desse século da China, sem dúvida que é. Então, apesar de você ir para Xangai, você fazer uma viagem ao futuro, se você se meter nas ruas diferentes ali, também ainda é uma viagem ao passado. E o chinês sabe disso. O Ricardo, ele é sócio da 3G Radar, e me corrige, Ricardo, se eu cometer algum deslize aqui no teu currículo, tá? Sócio da 3G Radar, empresa de investimentos independente, autor dos livros O Poder da China e Bilionários, foi sócio da Startse e head das operações na China, daí a experiência de ter morado na China por um bom tempo. O Ricardo vai nos contar um pouquinho sobre isso. Foi repórter e colunista da Forbes americana. É fundador do São Francisco Deltas. Não jogas, né, Ricardo? Mas estás ali nas imediações da grande área, né? Foi fundador do São Francisco Deltas, time de futebol profissional criado como startup em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. É sócio-gestor do Fort Lauderdale Strikers, mestre em administração pública. E aqui, Ricardo, eu vou me trair porque eu não vou conseguir pronunciar essa universidade, estava lendo até sobre ela, né? Tsinghua, é isso? Correto? Tá ótimo, o pessoal entendeu. Passei na prova, né? Tsinghua University, da China, em 2020, e mestre em gestão com especialização em inovação pela Escola Europeia, na França, de 2012. Ricardo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ansiosos para te ouvir e aprender um pouquinho sobre a China, especialmente nesse momento que estamos vivendo. A palavra está contigo. Espera, antes, pode apostar que vai ter aquele churrasco não requentado, tá? Querido. E o teu irmão não pôde, mas a tua cunhada está aqui. Só para tu saber. Uau, que honra, que honra. Um beijo, querido, um beijo grande para ti. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Gi. Muito bom te ver. Luiz, obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu combinei com o Luiz que eu ia vir aqui hoje contar um pouco para vocês do melhor da China. Então, o Luiz contou um pouquinho para vocês quem eu sou, do meu currículo profissional, mas no meu currículo pessoal, eu sou um orgulhoso, como ele disse, irmão do Pedro Jeromel. Aqui no Brasil, quando veem meu nome, sempre me perguntam, que é vizinho e muito amigo do Luiz, e eu o conheci junto com a Gi na casa deles, um dia que eu cheguei lá para visitar meu irmão, e eles foram muito cordiais, com um churrasco inesquecível. Bom, esse livro que vocês estão vendo na tela aí, eu escrevi sobre a China, bastante focado em tecnologia e inovação. Vai ser presente para todos vocês, o Luiz, depois vocês peguem com ele. Eu escrevi um outro livro em 2014, quando eu saí da Forbes, onde o Luiz comentou da minha atuação lá. Eu também mando para vocês como presente. Então, eu estou aqui para dividir um pouco do melhor da China. A China é um assunto que hoje não teremos tempo para cobrir todas as facetas. Então, vamos lá. Por que precisamos saber mais da China, né? Antes de entrar nisso, o Luiz contou um pouco da minha trajetória. Eu saí do Brasil em 2005 com uma bolsa para jogar futebol. Fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Só que o talento futebolístico na minha família ficou todo com um irmão só. Somos dois. Eu não me destaquei no futebol universitário americano. E aí eu falei, se no futebol universitário americano não me destaquei, é melhor a gente fazer outra coisa da vida, né? E aí eu me aposentei, pendurei as chuteiras e fui
fazer outras coisas, e logo a China entrou na minha vida. Então, como o Luiz disse, eu sou sócio da 3G Radar, uma gestora que fica sediada no Rio. Então, vamos lá, vamos falar da China. Mas por quê? Por que que a gente tem que saber mais sobre a China? Então, eu fiquei fora de 2005 até janeiro de 2020. Eu saí da China no dia 11 de janeiro de 2020. Não sabia nada sobre a pandemia. Estava rolando lá, nem chamava Covid, chamava um vírus de Wuhan. Mas eu sou a pessoa mais sortuda que vocês vão conhecer, com certeza, e sair lá na hora certa. E aí fiquei assustado quando eu cheguei aqui no Brasil, do quão pouco que a China é discutida aqui. Então, já deixei um texto aí na tela para vocês darem uma olhada, que é o seguinte. Esses são dados do ano passado, que no primeiro trimestre do ano passado, dos apps mais baixados no Brasil, você vê o top 10, os 3 mais baixados, os 2 mais baixados chineses, e a Shopee é de Singapura, mas um dos maiores acionistas é uma empresa chinesa. E mais do que isso, a maioria de todos os apps, todos nós, né, temos apps aí nos nossos telefones, baixados no Brasil, são de companhias chinesas. 21% nesse período de tempo que esse estudo foi feito eram de empresas chinesas, americanas, e também 12% de empresas brasileiras. Então, o que eu estou falando aqui é que a China, a gente lê que é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009, e alguns setores da economia, quem trabalha com o campo e alguns outros setores, você acaba vendo impacta a tua atividade profissional, mas todos nós, independente do que você faça, a China, ela é fundamental e te impacta no teu dia a dia, mas eu fico assustado que aqui no Brasil não chega informação sobre a China. Então, o que eu vou contar hoje aqui para vocês é bastante focado no melhor da China, que eu acho que todos nós deveríamos saber, e eu peguei uma série de assuntos que eu acho importante, mas nós vamos ter um bom tempo aí para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Então, vamos lá, né? O que vocês estão vendo aí na tela não é opinião minha, não, é um consenso dos economistas que é a maior conquista econômica da história da humanidade aconteceu na China nessas 3 décadas que vocês estão vendo aqui. Então, no começo da década de 80, o Brasil já tricampeão mundial, a China não era pobre, a China era miserável. Mais de 88% dos chineses viviam abaixo da linha da pobreza, que o Banco Mundial define como viver com menos de $1,90 por dia. Então, imagina que em 30 anos, mais ou menos, mais de 850 milhões de chineses saíram da extrema pobreza. Nunca na história da humanidade tanta gente saiu da miséria em tão pouco tempo. Lembrando, né, não vou contar muito aqui de história da China, mas até 1978 não tinha uma empresa privada na China. Então, não foi só deixar de ser miserável. O que aconteceu é que a China enriqueceu de maneira, em velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Então, a gente vê aqui o PIB per capita entre 1990 e 2019, parece até que esse gráfico tem algum erro, né? Mas na China, ele cresceu mais de 32 vezes. No Brasil, não chegou nem em 3 vezes. O Chile foi bem comparado com o Brasil, 6 vezes. Então, é chocante a gente pensar que em 95 o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. Em 95, a renda per capita, né, o PIB per capita brasileiro era 8 vezes maior que o PIB per capita chinês. Então, a gente olha isso e realmente é um colosso, e eu acho que tem muitas lições para nós aprendermos. E aqui a gente vai entrar um pouco da política chinesa, mas eu sei que aqui no Brasil, quando a gente fala de China, meu Deus, é o comunista, é o capeta, não é bem assim, né? Quando a gente fala em comunismo, a gente pensa em Cuba, Venezuela, União Soviética. O comunismo chinês é um negócio único, é um negócio que deveria ter outro nome. Apesar disso tudo que eu falei para vocês, que vocês estão até aqui, né? Uma coisa que me assusta muito é como o mundo, não só os brasileiros, percebem a China. Então,
se amanhã você comentar com a tua família, o Luiz organizou um evento lá, com o Ricardo Jeromel, ele contou da China, e antes de você contar o que eu vou falar aqui hoje, você perguntar qual a tua opinião da China. É chocante o quão negativa a opinião da maioria das pessoas, não só do Brasil, em relação à China. E eu falo isso baseado nesses dados que vocês estão vendo na tela aí, que foi feito por um pessoal da Pew Research, que é uma entidade bastante séria, e faz esse estudo há 20 anos. E aí eles perguntam, qual a tua visão da China? E o que vocês estão vendo na tela, essas 16 economias avançadas, Japão, Itália, Canadá, França, Suécia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Espanha, a gente vê que, claro que o Covid teve um impacto relevante nisso, mas atingiu uma máxima histórica das pessoas terem uma visão desfavorável em relação à China. E isso me preocupa muito, porque eu acho que política externa é geralmente feita é ditada, né, pela percepção dos povos domésticos. Então, esse é outro motivo por que a gente precisa entender e conhecer um pouco mais da China. Como eu falei para vocês, a China se tornou o maior parceiro econômico do Brasil em 2009 e é o nosso maior parceiro econômico. Mas esse gráfico aqui ele é bastante emblemático, que mostra, na década de 80, o que está em azul aqui eram os países que faziam mais negócio com os Estados Unidos. Quem é teu maior parceiro comercial, né? Se está em azul, os Estados Unidos, se está nesse rosinha aqui, é a China. E a gente vê o que aconteceu, não é só o Brasil. Então, a China se tornou um parceiro comercial relevante, o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Não quero aborrecer vocês com muitos dados econômicos, mas eu tenho uma frase que eu ouvi de alguém e que eu levo sempre comigo, que é: eu confio em Deus, todos os outros precisam me trazer dados. Então, uma opinião que não é baseada em dados, né, não tem grande valor. Então, só estou tentando trazer um pouco dos dados que mostram o poder desse crescimento da economia chinesa. Então, eu fui buscar lá bem antes da pandemia, lá em 2018, o PIB chinês já representava mais de 15% do PIB do planeta, e isso em termos nominais, sem levar em consideração o valor da moeda. Porque se a gente levar em consideração o valor da moeda, a China já é a maior economia do planeta desde 2014. Então, quando a gente olha em PPP, em poder de paridade de compra, que é o seguinte, né? O quanto custa o teu aluguel? Se você ganha $100 mil por ano nos Estados Unidos, teu padrão de vida é um. Se você ganha $100 mil por ano no Brasil ou na China, o teu padrão de vida é outro, porque em geral o custo de vida é muito menor, custo de moradia, de transporte, de alimentação. Então, se a gente levar em consideração o poder da moeda, a China já é a maior economia do planeta desde 2015. E isso é muito chocante. Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, instituição fundada no Bretton Woods pós-Segunda Guerra Mundial, sediado em Washington, com grande viés americano, falava que era em 2030 que a China passaria os Estados Unidos e se tornaria a maior economia do planeta. Agora anteciparam para 2027. Então, não é uma questão de se isso vai acontecer, é uma questão de quando. Então, essa é uma breve introdução para falar, pessoal, precisamos entender a China. Acho que isso tá claro, por isso que vocês estão aqui, né? A gente veio aqui para isso. Então, eu falei para vocês que a maior conquista econômica da história da humanidade aconteceu lá na China, ao tirar tanta gente, mais de 800 milhões de pessoas da extrema miséria. E a China é difícil de entender porque os dados são difíceis de ter acesso e de confiar, mas a gente consegue entender os processos da China, especialmente quando a gente olha um pouquinho para trás. Entender o hoje é muito mais difícil que entender o ontem, e entender o amanhã é ainda mais complicado. Então, olhar um pouco para trás tem muito valor, não só intelectual, mas também para avançar nos negócios. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu logo quando o Covid chegou na China, que eu acho que isso é bastante importante para entender a China de hoje e de amanhã.
lembrando, né, que o Covid começou na China, então teve um impacto econômico que não tinha sido encarado ainda pela população chinesa. Esse gráfico aqui, essa imagem que vocês estão vendo na tela, ela é chocante. Ela mostra o PIB chinês desde 2000, lá antes de 2000. Então a gente vê que em 20 anos o PIB chinês não teve uma contração. Não teve. O PIB não ficou negativo. Então isso é muito maluco falar disso, dado que teve a crise de 2008, dado quantas crises o Brasil não passou. Então o povo chinês, aqui no Brasil a gente é craque em lidar com crise. Crise econômica na China teve algumas, mas o país vinha de uma base tão pequena do tamanho da economia e veio crescendo tão rápido que não teve contração do PIB até o Covid chegar. Então, um pouco mais para explicar o que eu estou querendo falar, né? Entre 78 e 2018, em média, o PIB chinês cresceu a 9,4% por ano. Em 2019, o PIB o crescimento do PIB chinês já tinha sido menor desde 1990, que foi o ano subsequente ao que aconteceu lá em 89, vocês lembram aquilo, da Praça Celestial, daquela imagem do tanque com o cara encarando e tal. Então, quando o Covid bateu lá no primeiro trimestre de 2020, já faz 2 anos, o que aconteceu foi que teve um impacto gigantesco no bolso das pessoas, porque as medidas de lockdown do governo foram extremamente severas, algo que a gente não teve aqui no Brasil. A gente teve um lockdown aqui muito mais suave do que o que aconteceu na China naquela época, e está acontecendo hoje em algumas regiões da China, e junto com isso veio uma contração econômica, o desemprego cresceu, e foi a primeira vez que isso aconteceu, e foi interessante ver como o povo chinês reagiu, como o partido chinês reagiu, como as estruturas da sociedade chinesa reagiram. O que acabou acontecendo depois daquela reação bastante drástica foi que daí, né, a gente já conhece o que o Covid foi no resto do mundo, mas foi bastante inesperado se a gente voltasse ali no primeiro trimestre de 2020. Ninguém imaginava, ou poucos imaginavam. O Bill Ackman ganhou bastante dinheiro porque ele tinha essa tese, mas poucos imaginavam que ia se tornar uma pandemia global, né? E aí, quando veio essa pandemia global, esse gráfico aqui que não está dando para ver direito, esse azulzinho, mostra que em 2020 a China cresceu 2,3%, e todas as principais economias do planeta, o PIB delas se contraiu naquele ano. Então, a China teve essa queda do PIB antes, né, mais drástica e antes que os outros, porque o Covid chegou depois nos outros países, mas depois a gente vê que a China saiu por cima e que os outros países ficaram para trás. Em 2020, algo icônico aconteceu, que vai estar nos livros de história, com certeza, que foi a primeira vez que a China passou os Estados Unidos como o principal destino global de FDI, de investimento estrangeiro direto. Então, a China não só já era a fábrica do mundo, como ela consolidou essa posição e ganhou mercado, ganhou market share, porque fábricas ao redor do mundo fecharam. Então, a China com a qual a gente está convivendo hoje é uma China autoconfiante, extremamente autoconfiante. Então, é importante a gente saber disso, né? E eu mostrei ali a foto do Xi Jinping, ele veio ao poder no final de 2012, 2013, e ele ainda é mal compreendido pelo Ocidente como líder, na minha humilde opinião aqui, quando eu vejo as pessoas falando dele, que é o seguinte, né? Então, como entender, né? Como a gente entende Brasília? Bom, vocês sabem, mas como que o povo chinês entende o Xi? Como que o mundo entende o Xi? Eu acho que uma boa maneira é, de novo, mergulhar nos dados e tentar fazer sentido disso. Então, a gente vai falar um pouco do Partido Comunista Chinês, mas antes disso, é bom ver essa linha azul aqui que eu coloquei nesses gráficos, mostra quando o Xi Jinping assumiu o poder. Então, quando ele assumiu o poder, a gente vê que apesar dos retornos negativos, né, por tipo de empresa nesse aqui,
e a porcentagem e a dívida chinesa como porcentagem do PIB nesse segundo gráfico aqui, né? Então a gente vê que as empresas privadas na China tendem a ter um retorno por ativo, que é uma métrica importante de ser olhada, superior à das empresas estatais. Não obstante, apesar disso, grande parte da dívida na China vem do que a maior parte vem de empresas estatais, vem do próprio governo. E quando a gente olha aqui empresas privadas, que é essa corzinha aqui mais rosa, a gente vê que não é uma parte tão significativa. Então, o que eu estou querendo dizer é que, sob a batuta do Xi, desde o começo, o Estado chinês ele vem se fortalecendo muito. Então, o Valor Econômico fez essa lista aqui dos países com mais empresas estatais no mundo. E nessa lista o Brasil fica em terceiro, só atrás da Hungria e da Índia. Só que essa lista não inclui a China. Porque na China o peso das estatais é tão desproporcional que não dá nem para comparar com nenhum outro país. Se as estatais chinesas fossem um país, o que elas faturam é maior do que o PIB de qualquer país do mundo, salvo Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Então é impossível tentar entender a China sem entender, né, o governo chinês e as estatais chinesas. Então, muitas vezes eu encontro brasileiros e ocidentais que foram até a China por um motivo ou por outro, e eles falam a seguinte frase: pô, a China é o país mais capitalista que eu conheço. Essa frase não faz sentido nenhum. O peso da mão do governo lá é muito sentido no dia a dia, e isso já acontecia bem antes da pandemia. Então, lá na China, tem um negócio que é diferente do que a gente está acostumado aqui. Quando eu falo com os ocidentais, eles acham muito estranho, que é o seguinte: na tua empresa ou no teu escritório aí, não sei a ocupação de vocês, é normal ter o departamento de vendas, o departamento de marketing, o departamento de recursos humanos e tudo isso que vocês conhecem. Na China, é normal as empresas privadas também terem um departamento do partido. Então, esse estudo aqui mostra que quase metade das empresas privadas na China tem o que eles chamam de um departamento do partido. Das 500 maiores, 462 tem um departamento do partido. O que é isso, esse departamento do partido? É meio estranho isso para a gente, mas quando os chineses vêm fazer negócio no Brasil, e eles falam: pô, eu quero entender o que o governo pensa, me põe para falar com o departamento do partido da empresa para eu entender como é que o governo vê aquele setor. Eu falei: não, isso não existe no Brasil. E aí os chineses falam: mas, cara, se isso não existe, como é que vocês fazem para entender o governo? Então, é um modelo diferente, e que eu acho importante ressaltar isso. Então, como é que a gente entende o Partido Comunista Chinês, né? Como eu disse, é meio assustador quando a gente fala em comunismo, porque as experiências do mundo com o comunismo foram um completo fracasso, com Cuba, Venezuela, União Soviética. E na China devia ter outro nome, porque o nome do partido é o Partido Comunista Chinês, que foi fundado em 1921, mas o que eles fazem lá é muito diferente da cartilha de Marx. É um negócio de uma economia de mercado com o Estado muito forte, uma economia de Estado com mercado muito forte. Então é um negócio sui generis que deveria ter outro nome para a gente conseguir entender melhor. Então, esse partido, como vocês podem ver aqui nessa barrinha aqui, ele tem mais de 95 milhões de membros. E não são todos os membros que trabalham para o partido. Tem muitos membros que são fazendeiros, outros que são aposentados, outros que são professores, outros que são estudantes. E ingressar no partido não é um negócio tão trivial como se afiliar num partido político aqui no Brasil, né? Que se cair tua identidade perto da sede de algum, é capaz de já te registrarem ali. É um processo que demora anos, extremamente competitivo, e ser do partido tem um peso na sociedade completamente diferente. Então, eu só queria trazer um pouco disso, que já que a gente vai falar de China, às vezes, falando com ocidentais, eles falam:
mas é tão diferente que é o mais próximo que a gente tem de vida alienígena, né? O jeito que o chinês... Mas não é bem isso, é que eles cresceram com outro contexto, mas são humanos, como todos nós, e a gente, às vezes, acaba pulando para julgamentos, para falar se é certo ou se é errado, antes de tentar entender. Então, estou tentando passar aqui o basicão para a gente conseguir ter mais substância antes de fazer julgamentos de valor. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês. Agora, a segunda parte que eu quero falar para vocês tem a ver com estudo / educação, que são valores muito importantes na minha família e muito importantes na sociedade chinesa. Esse cara que você está vendo aqui na imagem, ele é o Confúcio. O confucianismo é muito importante a gente entender Confúcio para entender a China. Então, Confúcio viveu mais ou menos ali na época de Sócrates. Do mesmo jeito que Sócrates não escreveu nenhuma linha, quem escreveu foi o discípulo dele, Platão. Quando a gente lê Sócrates, né, o Platão falando sobre Sócrates, Confúcio também não escreveu, e quem escreveram foram os discípulos dele. E daí tem um livrinho que chama Analetos, do Confúcio, que esse livrinho mudou a história da humanidade, porque o imperador pegou esses ensinamentos e falou, pô, vou aplicar isso aqui no meu reinado. E a tese central tinham algumas coisas, né, de Confúcio: harmonia, educação, meritocracia. Eu vou dar uma resumida aqui. Mas a tese central é o seguinte: você quer se perpetuar no poder, como todo imperador e todo grande, enfim, como quem tem poder costuma ser, ok, você precisa ter as melhores pessoas do império do teu lado. Faz sentido, né? Então, como atrair as melhores pessoas do império para o teu lado? Através de meritocracia. Então, um dos conceitos mais fortes do confucianismo é a meritocracia. Como que eles faziam isso? Era através de uma prova. Essa prova chamava Keju. Essa prova não tinha nada a ver com vestibular, tal qual a gente está acostumado hoje. Essa prova durava dias, pessoas morriam fazendo essa prova. Era normal pais, filhos e netos e avós fazerem, todo mundo. Era a única maneira de ascensão de classe social. Então, lembra que nessa época, na Europa, nasceu vassalo, morreu vassalo, mas na China, se você passasse nessa prova, tua família iria melhorar muito de vida. Você entraria para a classe dos burocratas, você se vestiria diferente. Então, o confucianismo, com isso, realmente até impactou no conceito do que é a China. Porque, para evitar corrupção, quando você passava nessa prova, eles te mandavam para um outro canto da China, onde você não conhecia ninguém. Porque se você fosse ali um cara muito importante, onde você cresceu, era capaz de você facilitar para quem você já conhecia. Então, realmente não dá para exagerar a importância do Confúcio na sociedade chinesa. E por que eu voltei lá para a época de Sócrates para falar da China de hoje? Porque o que vocês estão vendo aí na tela é uma foto do Gaokao. O Gaokao é o vestibular de hoje em dia. E é descrito como o dia mais importante da vida de um chinês. A pergunta onde você foi para a universidade é ouvida com muito mais frequência na China do que em qualquer outro lugar do mundo que eu morei. Então, faz milhares de anos que o povo chinês tem engranhado neles. Se eles passarem numa prova, que hoje essa prova, ninguém morre fazendo essa prova, mas antigamente morriam fazendo a prova, e tinha aspectos físicos também. Se teu filho, tua filha passar na prova, ela vai melhorar de vida, que é o que todo pai quer para um filho, né? Pai e mãe. Então, é importante entender isso, porque aqui no Brasil o valor que a nossa sociedade como um todo dá para estudo é completamente diferente. Aonde que estudou o atual presidente? Quem sabe aí? Aonde estudou o ex-presidente? A ex-presidente? Aonde que ele estudou? A gente nem sabe isso. Eles estudaram, a gente valoriza isso. Enquanto na sociedade chinesa, o atual presidente, o ex-presidente, o ex-ex-presidente, todos são engenheiros formados na mesma universidade, que é a Tsinghua.
viu, Luiz? É Tsinghua que fala, mas você falou bem, o importante da comunicação é as pessoas entenderem. Então, a sociedade chinesa valoriza de uma maneira que a gente não está acostumado. E aí isso tem uma série de implicações para o dia a dia dos chineses. Por exemplo, esse estudo aqui mostra que o jovem de 15 anos na China é quem mais faz lição de casa, gasta mais tempo fazendo lição de casa no mundo, de muito longe. Eu comentei que eu sou sócio da Trejada, eu foco em tecnologia, né? E aí a gente vê que as empresas de tecnologia voltadas para a área de educação, a maioria delas, isso daqui é dados de 2019, estavam na China. Só Pequim tinha 3.000 empresas de tecnologia focadas para a educação. E aí tem umas particularidades também, não sei se vale tanto entrar nesse detalhe, mas como que era passar para essa prova na época, lá no Keiju, naquela prova, mais de 1.000 anos atrás? Você contratava um tutor para vir te ensinar. Então, na China, é normal você gastar mais dinheiro com pessoas para te ensinar, para você passar no vestibular. E a gente vê, né, a porcentagem das famílias que pagam private tuition, que pagam algum tutor privado fora da escola pública, quase todas, né, 93% das famílias têm esse hábito. Então, eu acho isso muito importante para entender a China. E aí eu falei para vocês que eu escrevi esse livro, né, dos bilionários, que era lá da minha experiência na Forbes, o livro é sobre o que os bilionários têm em comum. E aí, quando eu falo isso para a minha esposa de Los Angeles, né, quando eu falo isso para a família dela, para os amigos dela, para a turma lá, eles me perguntam das histórias dos empreendedores. Eles querem saber como é que foram criado aquele business que a China, que os Estados Unidos é um local realmente que o empresário, a empresária bem-sucedida é admirada. Aqui no Brasil, quando eu falo dos bilionários, as pessoas me perguntam, mas e aí, esses bilionários são felizes? Eu acho curioso isso. Eu gosto dessa reverência que nós brasileiros costumamos ter com essa ideia de felicidade. Eu gosto disso. E na China, sabe o que eles me perguntam quando eles ouvem que que eu fui, né, especialista em bilionários? Eles me perguntam, mas esses bilionários, eles estudaram aonde? Ou até melhor, aonde que os filhos deles estudam? Essas são algumas das perguntas que eu costumo ouvir lá. Então, realmente, a obsessão com o estudo é muito diferente. E aí, o que vocês estão vendo aqui no gráfico, isso aqui é de 2019, porque o Covid mudou muita coisa, e eu acho que quando eu trago dados com o Covid tendo acontecido, a causa e efeito acaba levando as discussões para outros pontos. Então, o que você vê, né? Que o país do mundo que mais tinha bilionários era os Estados Unidos, em segundo lugar a China. Em terceiro lugar era a Califórnia. Se a Califórnia fosse um país, teria mais bilionários que qualquer outro país do planeta. Incrível isso, né? E por quê? Por vários motivos, mas essencialmente porque era o coração de tecnologia do planeta, e com tecnologia você consegue criar negócios globais muito rápido. E, enfim. Então, só para vocês terem isso muito forte, eu acho que essas fotos aqui, elas valem muito, que é o seguinte, vocês estão vendo pais e avós aqui levando crianças lá na Tsinghua, que o Luiz falou o nome no começo, a universidade onde eu estudei, para bater foto no final de semana. A universidade é visitada por milhões de chineses todos os anos, só que a entrada da faculdade, de uma das melhores faculdades da China, num final de semana, não tinha nada especial acontecendo, tem museus dentro da faculdade e tal, mas é o tanto que o povo chinês acha que se os filhos deles forem para uma faculdade, para a melhor faculdade do país, é assim que esse é o caminho para ter a melhor vida. Então, enquanto aqui no Ocidente a infância é um período lúdico e de brincadeiras e de felicidade, na China a infância é um período para plantar semente que vai ser colhida no resto da vida. Quem quiser entender um pouco mais disso, vale a pena esse livro aqui, que é o Grito de Guerra da Mãe Tigre, da Amy Chua. Esse livro é de 2011, mas mostra a rotina intensa das crianças chinesas. E aí, eu falo com muitos empresários no meu dia a dia, e eu gosto de fazer algumas perguntas abertas, né? Do tipo, me conta dos teus principais desafios.
E uma resposta bastante corriqueira que eu ouço é: eu não tenho mão de obra técnica qualificada para avançar nos meus negócios. Então, o Brasil, apesar de ter mais de 10 milhões de desempregados, tem dezenas, talvez centenas de milhares de vagas abertas para, por exemplo, engenheiros de software. Simplesmente não tem engenheiro de software suficiente para todas as vagas que já estão abertas no Brasil. E aí, né, minha mãe é advogada, hein? Então não tô criticando não, mas o Brasil tem mais advogado que a China. Então, mas o número de engenheiros, ainda mais nessa parte de tecnologia, no Brasil, é realmente, tanto em números absolutos quanto proporcionais, fica muito atrás da China. Nessa nova economia digital, na qual todos nós estamos inseridos, a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. E ninguém tem mais essa matéria-prima do que a China. Aqui alguns números, né? O Brasil, 2 milhões de graduados ao ano, 150 mil em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A China, 10 milhões de graduados ao ano, 4,7 em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, eu sou meio apaixonado por esse tema de educação, tem muitos dados aqui para falar para vocês, mas tem uma coisa que eu quero deixar bem claro, que muita gente fala, foi a educação que transformou a China, e é verdade, teve um papel fundamental, mas o ensino na China ainda fica muito para trás de muitos outros lugares, simplesmente pelo fato que não tem universidade suficiente para todos os chineses que querem entrar. Então, o que vocês estão vendo aqui é que cerca de 10 milhões de chineses fazem aquela prova que eu mostrei a foto para vocês todos os anos, e cerca de 5 só que conseguem entrar. Eles não conseguem entrar, não tem vaga. E aí eles acabam indo para escolas com especializações. Não é que eles ficam sem estudar. Toda vez que eu falo com pessoas do setor de educação da China, eles deixam muito claro, quem não vai para a universidade ainda tem maneiras de se especializar como escolas técnicas, né? Acho que esse é o termo que a gente usa em português, mas isso acaba gerando uma desigualdade muito grande numa sociedade que valoriza tanto o estudo. E aí a China, né, de novo, não é um lugar utópico, eu estou aqui para falar do melhor da China, mas um dos grandes desafios da China é realmente combater a desigualdade. Um dos outros grandes desafios da China é que vocês devem ter ouvido falar da bizarra política do filho único, que durou de 79 até ali meados de 2017, 2018, e aquilo gerou um gap de mais de 30 milhões de homens que simplesmente não vão casar com uma mulher chinesa, que é uma sociedade monogâmica, e como lá atrás teve essa lei do filho único, e era um país essencialmente rural, as pessoas preferiam ter filhos homens, porque no campo mais força e acabava tendo mais valor, ajudando mais a família. E aí gerou esse desbalanço. Então essa é uma das grandes questões aí que a sociedade chinesa vai enfrentar. E eu percebi aqui que deu a minha meia hora que eu falei para vocês, que eu falei que ia falar, que eu combinei com o Luiz. Fala uma meia hora, depois a gente faz perguntas e respostas. O conteúdo aqui é meio infinito, mas eu queria terminar com uma coisinha só, se eu puder. Que é o seguinte, essa imagem que vocês estão vendo na tela, né? Os produtos Xing Ling, os produtos falsos, que era a imagem que foi verdade. A China foi, por muitos anos, a fábrica do mundo. Mas essa ainda é a imagem que muita gente no Brasil ainda tem da China. Isso ficou para o passado. Hoje, não é uma opinião minha, a China se tornou uma grande líder global em tecnologia. Não sou eu que estou falando, está aqui capa da The Economist, revista britânica, e capa da Wired, talvez a principal revista de tecnologia do planeta, como a China se tornou uma superpotência dominante em tecnologia. Então, pessoal, essas foram só algumas coisas que eu achei bastante importante passar para vocês. Tem várias outras, mas chegamos na nossa hora aqui de vocês me perguntarem e eu responderem.
de novo, eu dei um foco aqui bem no melhor da China. Imagino que muitos tenham ressalvas com outros aspectos. Vamos lá. Excelente, Ricardo. Te agradeço pela exposição. Acho que trouxeste um panorama que, para mim, pelo menos, em que pese eu tenha lido o teu livro, então alguns indicadores que tu trouxe eu já havia identificado pela leitura que fiz do livro, e eu acho que agora a gente pode aí explorar um pouquinho, né, uma troca, algumas perguntas. Eu vou passar para o Ricardo, o outro Ricardo, o não craque, né? O genérico aqui, né? O genérico, né? Para que o Ricardo possa conduzir aqui as perguntas. Acho que a gente já tem algumas perguntas no chat, mas se tu me permitires, Ricardo, o craque, eu fiquei muito impressionado quando tu fizeste a referência ao Stefan Schwarzman, acho que é isso, né? Que fundou uma escola, ou acho que um programa, na verdade, né, o Schwarzman Scholars. E até tu traz uma frase dele no teu livro sobre, eu até vou me permitir ler a frase, queria até que tu fizesse um comentário, porque eu acho que ela está muito dentro do momento que nós estamos vivendo. Ele coloca o seguinte, ó: para a futura estabilidade geopolítica e prosperidade global, precisamos construir uma cultura de maior confiança e compreensão entre a China, a América e o resto do mundo. Eu acho que o que tu trouxe agora aqui é exatamente esse contexto que está, né, que está contemplado nessa frase. Se pudesse nos dar uma pequena palhinha sobre esse programa, né, e a dimensão desse programa, porque eu realmente fiquei muito impressionado quando li os dados que tu trouxe no livro. Vamos lá, tava no mudo aqui. Muito bom. É o seguinte, pessoal, em 2013, mais ou menos, teve um professor de Harvard que chacoalhou o planeta, porque ele escreveu um livro falando da armadilha de Tucídides. Quem foi o Tucídides? Tucídides foi o primeiro historiador da história da humanidade. E a gente estudou Tucídides. Eu estudei no excelente Colégio de São Paulo, não aprendi grande coisa sobre China no colégio, acredito que a maioria de nós não aprendeu, mas a gente estudou Grécia Antiga, né? E vocês vão lembrar da Guerra do Peloponeso, que foi aquela guerra entre Esparta e Grécia. E o Tucídides falava que foi a ascensão de Atenas e o medo que foi incutido em Esparta que tornou aquela guerra inevitável. E aí esse professor de Harvard traz isso para o mundo contemporâneo e ele estuda que das 16 vezes que uma superpotência econômica, a maior superpotência econômica, foi ultrapassada economicamente, das últimas 16, 12, 75% terminou em guerra entre essas nações. Então, quando esse professor de Harvard escreveu essa tese, o mundo foi completamente chacoalhado, porque o pessoal já sabia aquilo que eu falei para vocês, de que é uma questão de quando a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta. Então, se em 75% de chance de vezes que isso acontece, tem uma guerra entre essas nações, pô, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para mitigar o risco de tal guerra? E aí, o Schwarzman, a ideia dele, ele ficou muito incomodado com isso, ele é um cara que tem muitos negócios na China também. Aliás, um filho dele, enfim, ele tem muitos negócios na China, familiares, enfim. E aí ele decidiu que se os líderes do mundo se encontrassem e conhecessem a China mais cedo, quando eles ainda estavam em formação, talvez a chance de ter uma guerra diminuísse. O conceito básico dele era, pô, você fazer uma guerra com alguém que você conhece é mais difícil do que com um povo completamente desconhecido. E aí ele foi lá, reuniu grandes fortunas do mundo e construiu o tal Schwarzman, que é o nome dele, que deu, você entra lá, tem uma frase do Obama, outra do Xi Jinping, e foi inaugurado quando o Obama era o presidente dos Estados Unidos. E basicamente o que ele fez foi recriar Harvard dentro da Tsinghua, que é essa melhor universidade, reconhecida como a melhor universidade da China.
E eu me aproximei do pessoal da Schwarzman, depois eu até virei um professor assistente, eu dava apoio para um professor lá, porque eles me falavam, pô, Jeromel, o que a gente tem que fazer porque não tem brasileiro suficiente aplicando? Então, é uma pós que é 100% grátis, completamente financiada por bolsas, e que não só você tem que ter menos de 30 anos para aplicar, e aí você vai conviver com mentes brilhantes do mundo inteiro, e você vai ter apoio de uma série de líderes de negócios do quilate de Kissinger, de Condoleezza Rice, de grandes líderes políticos e empresariais do mundo que se preocupam com essa questão e acham que essa é uma das maneiras de mitigar. Então, se vocês têm jovens na família, eu vou pegar o link aqui e mando para vocês. Vale muito a pena falar para eles darem uma olhada nisso, que eu não conheço. Eu mando para todos os jovens da minha família. Eu acho um negócio realmente, realmente muito especial. Conheço algumas pessoas que se formaram lá. É isso, Luiz. Legal, Ricardo. Obrigado aí pela exposição sobre o programa. Vou passar aí para o Ricardo. Então, Ricardo, acho que tu já estás com algumas perguntas, né? Então, se tu puderes assumir aí, por gentileza. Ricardo, prazer te conhecer, Xará. Por falta de futebol no corpo, também não sou craque, mas para poder estar contigo aqui em tela, eu tive obrigado a chamar também os meus santos aqui, então trouxe meu querido Fernandão para o meu lado aqui, para poder, no mínimo, ter um assunto, rivalizar à altura com um colega. Meu amigo, vamos seguir então com as perguntas que já chegaram por chat. Eu já tenho 2 inscritos também. Quem tiver a fim de fazer perguntas, por favor, só me mande via chat aqui o nome, que a gente vai montando uma lista de perguntas para ir organizando, tá? Eu vou abrir então essa questão com uma pergunta que chegou via chat direto para mim, falando do final da tua fala, dos produtos Xing Ling, tá? No qual aqui o questionador afirma: a China é o fornecedor da indústria mundial e os princípios de ESG são seguidos na China, como as pressões do mercado de outros países por essas práticas podem e devem impactar a indústria chinesa? Bom, vamos lá, excelente pergunta, né? Como eu falei, não dá tempo de cobrir todos os lados de um assunto tão vasto quanto a China. Então, acho que a resposta curta tem de tudo, né? Como no mundo, são 1,4 bilhões de chineses, a fábrica do mundo. Então, você vai encontrar fábricas que realmente não respeitam as condições mínimas de ESG, como você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, e você vai encontrar outras que é estado da arte, realmente. O que a gente vê, olhando em linhas mais gerais, então você vai achar exemplo para tudo, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir apoiar a tua narrativa com muitos exemplos. O que a gente vê é que aquele crescimento todo que eu mostrei para vocês, aquele crescimento econômico da China, ela veio com vários custos. Um deles foi o custo ambiental. Quando eu morava em Pequim, em 2011, o prédio na frente do outro lado da rua, era raro eu conseguir ver aquele prédio, tamanha poluição. Era como, sabe quando você pega uma neblina, você está numa serra, assim, você pega aquela neblina que você está com o carro, é difícil de ver, era aquele nível de de poluição. Então, assim como aqui no Brasil nós temos um problema de segurança muito grave e muito corriqueiro, na China tem esse problema de poluição, que é como a classe média, como nós brasileiros vemos o problema de segurança, o chinês vê o problema de poluição. Então, a China continua poluindo muito, mas já é a que mais investe capital em iniciativas verdes por diversas medidas, e o governo chinês se comprometeu até 2060 em ter um país de carbono neutro. Então, ele não fala muito como ele vai chegar lá, fala que o pico vai ser até 2030, mas que ele vai chegar. Então, veremos, serão capítulos aí que vão impactar o planeta com certeza. A gente vê que é interessante isso, que o ESG é uma coisa extremamente vasta, né?
eu tentei olhar assim por esse lado do carbono, mas dá para falar, o papel da mulher na sociedade. Isso tem a ver também com ESG. Pegar o número de mulheres que são CEOs no Ocidente. E, enfim, então eu acabei falando mais desse outro ângulo, mas vale a pena vocês olharem o que aconteceu com o mercado mundial de painéis solares. O governo chinês, então, para mitigar os problemas causados pela poluição, resolveu que o país seria líder nessa coisa de energia solar. E aí a gente vê que lá em 2009 a China era irrelevante na capacidade de produção de painéis solares, não estava nem entre o top 10 do mundo. E aí, 10 anos depois, se somar o mundo inteiro, a China produz mais painéis solares do que o resto do mundo, quebrou empresas disso no mundo inteiro. O mundo é dependente da China nisso. E a quantidade de capital que foi investido e de esforços realmente é difícil até achar o adjetivo certo, mas é colossal. Então, veremos o que vai ser feito até 2060. Eu estou curioso, eles publicam vários planos com várias metas. Muita água vai correr até lá. A matriz energética chinesa ainda é muito suja. Então, a China é de longe o país que mais vende carros elétricos. Mas não está usando petróleo no carro. Mas aí, quando você põe o carro na tomada na tua casa, aquela energia vem de uma fonte não pura, como carvão. Pô, aí qual o propósito, né? Então, a sociedade chinesa ainda tá longe, mas vem avançando a passos largos. E na questão ESG daria para a gente falar horas e horas e horas e horas e horas. Eu tentei trazer só alguns exemplos aqui, mas excelente pergunta. Muito obrigado, Jeromel. Dando prosseguimento, então, eu tenho dois cidadãos inscritos e uma cidadã inscrita para perguntas. Então, eu vou dar uma subvertida na ordem aqui. Vou chamar primeiro a Caroline Santolin para abrir o microfone e fazer a tua pergunta. Tenho certeza que os outros dois cidadãos não vão se importar com essa delicadeza, né? Caroline, a palavra é tua. Oi, boa tarde. Não é muito uma pergunta, tá? Mas é mais assim, tipo, esse dos estudos, né? Uma coisa que eu notei bastante, eu tenho uma cunhada que é chinesa, né? Uau. Então, assim, eles moram na França, mas ela tá assim, ela estuda sempre. Então, assim, ela estuda na França e ela tem muito essa cultura do estudo. E eu me lembro que quando ela veio para o Brasil, o meu irmão estava estudando e ela achou um absurdo aqui no Brasil tu estudar um período só. Então, ele estudava só à noite, ela achava um absurdo, né? Então, assim, essa cultura que eles têm, eu acho muito interessante. Eles estudam muito, se preparam, ela está sempre fazendo um curso e o meu sobrinho tem um tutor, né? Então, assim, eu acho que pelo meu entendimento, assim, pelo conhecimento que eu tenho de convívio com ela, o chinês, eu acho que está se preparando não só para tomar conta da China, entendeu? Então, assim, eles estudam, então estão indo para fora da China, porque eles não têm aonde estudar na China, que seria, acho que, o caso da falta de vagas na universidade, e aí eles buscam essas opções fora da China. Eu não sei se seria isso ou não, mas eu achei super interessante porque eu vi isso acontecer aqui, né? Então, é bem forte esse estudo, né? A cobrança do estudo do chinês. Não, muito, muito, muito bacana. E legal que é no seio da tua família, né? Tua cunhada. Então, é o seguinte, a sociedade chinesa é a sociedade mais competitiva que eu já experimentei. São 1 bilhão e 400 milhões de pessoas competindo. E quando eu mostrei aquele primeiro gráfico para vocês lá, daqui a maior conquista econômica da história da humanidade, aquilo fica meio... é só um gráfico, é só umas barrinhas. Mas, pô, imagina que 88% da população era extremamente miserável. Tinham poucos povos africanos que eram mais pobres que a China. Então, aquela história que a gente ouve, chinês come cachorro, teve uma época na China que era proibido, porque era proibido ter animal doméstico, porque a China era um país tão miserável que teu vizinho podia estar passando fome. Como é que você ia alimentar um animal doméstico? E isso não faz 1000 anos, isso faz menos de 100 anos.
Então, eu estou com 35 anos. A minha geração é a primeira que não passou fome. E aí, quando você é educado por pais, tios, avós que passaram fome, a tua gana de vencer é completamente diferente. E aí, a cultura chinesa, para finalizar esse excelente ponto que você fez, Carolina, me lembra, no primeiro livro que eu escrevi em 2014, eu falo de um negócio que eu aprendi estudando a Grécia Antiga, que era o seguinte: eles falavam que na Grécia que se você for atrás da deusa da riqueza, e é meu negócio machista, tá? Então as mulheres pensam num deus, tá? Quando eu falo deusa, eu penso num deus. Se você for atrás da deusa da riqueza, ela não vai ficar interessada em você. Mas se você for atrás da deusa do estudo, ela também é inatingível, porque quanto mais eu sei, mais sei que nada sei, aquela coisa socrática que vocês estudaram. Só que a deusa da riqueza, ao ver que você está indo com afinco atrás da deusa do estudo, ela vai vir atrás de você. Então, o chinês entende que o caminho do sucesso financeiro, ele começa a partir do estudo. E tem isso muito engranhado na sociedade. Então, legal, Carolina, gostei do teu comentário, bacana. Obrigado pela pergunta, Caroline, pelo comentário. Ricardo, obrigado pela resposta também. O próximo a perguntar, Daniel Santoro, a palavra é tua. Boa noite, Ricardo. Um prazer te conhecer, pelo menos por vídeo. Ricardo Lompa, muito obrigado. Ricardo, compreendo agora o porquê que o Luiz Henrique e a Gi falam tão bem de ti. Eu já ouvi falar em ti várias vezes, e com 35 anos tu é uma enciclopédia ambulante. Estou encantado com tua fala e com tua verdadeira aula. O Ricardo Lompa me perguntou se eu tinha uma pergunta, e eu disse assim, olha, quando ele me perguntou, eu disse assim, já tenho 3, agora já tenho 5, tá? Mas eu não vou abusar aqui, mas eu quero transitar sobre alguns pontos, Ricardo, e quem sabe no futuro poder aprofundar mais. Eu vou destacar 3 pontos muito rápidos. Primeiro, você disse que nós ocidentais, e eu concordo plenamente, não compreendemos adequadamente a China. Eu sou um neurótico por informação. Então, eu perguntaria para ti, aonde que eu posso olhar notícias da China sem um viés ocidental distorcido? Mas eu vou te colocar mais 2 pontos, tu navegas conforme tu achares. O segundo ponto que eu queria colocar, que vai ao encontro deste, é por que tu entendes que o mundo ocidental tem tanto medo da China? Seria reflexo do soft power ocidental? Seria um ponto também para a gente dialogar. E terceiro, rapidamente, como tu já tiveste nos 2 lados, como a China vê o Brasil e o brasileiro, e para onde que nós deveríamos estar olhando como oportunidades de aproximação e de desenvolvimento. Reitero meus cumprimentos, estou achando bárbaro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Luiz Henrique, pelo convite. Valeu, Daniel. Vamos lá. Bom, o Luiz Henrique e a Gi são muito generosos e eu tô com saudade deles. E naquele churrasco, quando eles vierem aqui para o Rio, não vai ter um churrasco tão bom, mas com certeza eu vou tentar aqui que a gente se divirta. Vamos lá, respondendo as perguntas. Primeiro, vocês têm uma dificuldade, tá, para se aprofundar em China, porque a maioria dos sinólogos, dos experts em China, eles fazem negócio com a China, ele vive de ser expert da China. Então eu tô aqui, não tô vendendo nada, eu tô até dando meu livro para vocês, eu não tenho nada para vender. Então é complicado isso, porque muitas vezes eu vejo uma turma que ele vive de vender uma consultoria, vender um produto, representar uma empresa, e aí quando ele só fala do lado bom da China, então é difícil mesmo, assim. Mas eu diria que no YouTube tem muita coisa muito boa. É só quando você achar alguma coisa que você gosta bastante, tenta fazer exatamente o que você fez, descobrir as fontes daquela pessoa. Esse aí é o caminho, Daniel. E aí no meu livro lá eu devo ter mais de 300 fontes que eu coloco. Sai clicando. E daí para ver o ângulo chinês sem viés, você vai ter o viés chinês. Tem um site, né, que é o jornal lá diário, deve ser chinadaily.com, alguma coisa assim, que é em inglês, que vale bastante a pena e é um tom mais sóbrio. E um outro que é meio propaganda da zona do partido, então lê sabendo disso, é o Global Times. Acho que se você criar o hábito aí de olhar esses 2, você vai ver um pouco
de uma versão que não chega tanto aqui para gente. Aí, eu vou para a tua última pergunta, tá? Depois eu respondo a do meio, que é como o chinês vê o Brasil. Primeiro, assim como nós somos ignorantes em relação à China, na nossa maioria aqui como brasileiros, a recíproca é verdadeira e bastante intensa. Eu costumava parar chineses na rua e perguntar aleatoriamente, falar, eu sou do Brasil, você conhece o Brasil? Você sabe se o Brasil fica na África ou na Europa? Para ver o que o pessoal ia responder. E eles respondiam alguma coisa, na África, eles não sabem nada, não sabem nem onde fica. Só que para nós é o nosso maior parceiro comercial, né? Eles são o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Então, num contexto geral, a gente é bastante insignificante para o chinês médio. Aí o pessoal tem aquelas piadinhas que aqueles estereótipos do mundo inteiro de falou Baxi, que é Brasil em chinês, eles falam de futebol, que a Copa de 2002 foi lá na Ásia, que o Brasil ganhou. Só que o empresário, a empresária chinesa, para fazer negócio, eles gostam muito do Brasil, porque apesar de todos os apesares, e o Brasil, a gente fala que não é para principiantes, imagina fazer negócio no leste europeu, não estou nem falando nesse período sombrio de guerra, imagina fazer negócio na África, até no sudeste asiático. Pô, o Brasil tem regras que funcionam. Então, o Brasil é muito mais fácil e previsível do que a maioria dos países africanos, do que a maioria dos países do leste europeu, do que uma Turquia, do que uma Indonésia. E o chinês que vai se globalizar, muitas vezes, ele acaba sendo mandado para um lugar que ele desconhece, como o Brasil. Então, a maioria deles gosta muito de ver. E aqui tem a 5ª maior população do mundo. Nós temos escala. E aqui nós somos um país que não tem vocação para criar suas próprias tecnologias. Nós somos importadores de tecnologias e não estou falando só das mais avançadas tecnologias, não. Entra na maioria das fábricas de qualquer segmento, geralmente são máquinas que não foram feitas aqui. E a China tem esse expoente que eu acabei nem falando tanto de ser uma grande líder em tecnologia. Então, o que eles não gostam, eles preferem fazer negócios, em geral, com países que têm um alinhamento político mais parecido com o deles. Então, eles preferem, e isso faz parte. E aí, a tua pergunta do meio do porquê que somos todos tão ignorantes em relação à China, eu tenho alguma teoria minha, não sei direito porquê, mas eu acho que quando o nosso cânone escolar foi definido, teve uma época do mundo, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que comunismo era o capeta. Nós aqui, sob influência dos Estados Unidos, o mundo, né, num contexto de Guerra Fria, e a China lá, a China teve um verdadeiro comunismo. Eu falei que aqui, hoje deveria ter outro nome, mas o Mao só morreu em 76. Até da formação da República 49 até 76, foi morte aos porcos capitalistas, em todo aquele período do Mao, da Revolução Cultural. Se quiser, a gente entra um pouco mais de detalhe. E eu acho que ali, muito do que a gente estuda até hoje, veio daquelas bases que foram definidas ali no pós-Segunda Guerra Mundial, onde, para que a gente vai ajudar a China? Só que na última década, cerca de 2/3 de todo o crescimento econômico do mundo, pega o PIB do mundo em 2011, o PIB do mundo em 2021, mais da metade desse crescimento veio de um só país, da China. E a Ásia vai ser o motor de crescimento dos próximos 10 anos. Então é meio assustador que a gente, enfim, a gente devia estar aprendendo por fora que é completamente diferente da nossa culturalmente, e para quem gosta de aprender, cuidado, é muito fascinante intelectualmente, mas para quem tem um viés de negócio, eu acho que até mais fascinante. E aquilo lá, né, em terra de cego, quem tem um olho só é rei, é muito pouco quem fica nesse meio campo ainda. Então, realmente, tem muitas oportunidades. Então é isso, Daniel. Obrigado aí pelos comentários, obrigado pela pergunta. Ricardo, seguindo então, nessa mesma toada, tá? Chegou uma outra questão aqui pro chat, falando sobre coisas de atualidade. Estou gostando aqui das perguntas que estão vindo.
Recentemente, eventos como a interrupção da produção na cadeia automotiva global por falta de semicondutores, resultados do lockdown nas cidades chinesas causado pela pandemia da Covid-19, assim como a atual posição da Alemanha, dependente do suprimento do gás russo e ameaçada de sanções por conta de sua posição contrária à invasão russa à Ucrânia, evidenciou os resultados diretos da globalização. A concentração do fornecimento em um só player, que por muitos anos trouxe ganhos econômicos em escala para a indústria mundial, hoje parece frágil. Como você enxerga a China, um dos players globais que mais se beneficiou deste modelo econômico frente a essa atual situação geopolítica? Bom, excelente pergunta, né? Acho que muita coisa vai mudar drasticamente. Acho que deixa eu ver a melhor maneira de tentar resumir aqui, que vocês fazem perguntas muito boas, eu vou tentar ser conciso aqui. É o seguinte, né, pessoal? Eu sou cidadão americano, né? E aí, quando o Trump estava no período eleitoral dele, a candidata, pré ele ser eleito presidente, quando ele falava de China, era um negócio bastante pesado. Mas tinham coisas ali que não faziam sentido nenhum. Ele falava, a gente exporta pouco para a China, importa muito da China, nós temos que mudar isso. Qualquer estudante de economia consegue explicar que isso não faz sentido, essa matemática. Ele falava coisas do tipo, nós não podemos deixar que a China continue a estuprar o nosso país. Pô, será que ele está jogando para as massas, pô, nós perdemos muitos empregos no Midwest americano para os chineses, então nós temos que mudar isso. Era parte do discurso. Tinha coisa mais complicada, que era, pô, a China manipula o valor da sua moeda, aí complica um pouco mais. Mas estava meio tranquilo. Eu comecei a ver que o sentimento China e Estados Unidos ia mudar para valer quando, depois que o Trump assume o poder, e os democratas e os republicanos, no assunto China, eles começam a concordar muito de como lidar com aquilo. E era um dos pouquíssimos tópicos que eles tinham a mesma toada. Então, não é só um jogo de semântica, mas as políticas tem gente que chamava, né, pré essa guerra atual da Ucrânia e Rússia, chamava da nova Guerra Fria, a China e Estados Unidos, os outros chamavam da Tech War, a guerra tecnológica, mas não foi um negócio do Trump, não é um negócio do Biden, é uma realidade que eu imagino que nós vamos ter que encarar e saber lidar. E acho que os nossos líderes precisam ter jogo de cintura para estar com a China quando for bom para nós, estar com os Estados Unidos quando for bom para nós, respeitando, né, sempre os princípios básicos e essenciais de ética e tudo mais. Isso me preocupa. A tua pergunta de como a China vai reagir, eu acho que é bastante emblemático a gente olhar para o caso da Huawei, que aqui no Brasil às vezes falam diferente o nome dessa empresa, mas vocês sabem a qual eu estou me referindo. A Huawei é uma empresa que chegou a ser a segunda maior vendedora de smartphone do mundo e que leapfrog, ultrapassando Nokia, Ericsson e os principais players globais para o essencial infraestrutura de 5G. E aí a gente vê entrevista do embaixador dos Estados Unidos para a imprensa brasileira falando que o assunto do 5G não é um assunto comercial, é um assunto de segurança nacional e da segurança da própria economia. Falando com todas as letras que a China, o país comunista, tem o hábito de roubar a propriedade intelectual. Isso já é bastante conhecido, não é novidade. E aí o cara fala que existe uma lei na China que determina que empresas chinesas são obrigadas a entregar informações ao Partido Comunista. Então, basicamente, os Estados Unidos, e nem só os Estados Unidos, o Ocidente, porque Ericsson e as principais rivais na tecnologia do 5G nem são americanas, ficaram para trás nessa tecnologia que aumenta a produtividade, é realmente essencial, e os Estados Unidos tentou bloquear a expansão dessa tecnologia, passando o chapéu mesmo, indo de país em país, falando, como eu acabei de comentar com vocês, que o embaixador deu
deu entrevista em relação a isso. E mais do que isso, não foi só tentar falar, ó, tem um backdoor aí que o governo chinês, o 5G, que é a estrada por onde vão passar os dados digitais do futuro, o governo chinês vai ter um backdoor, ele vai ter acesso ao que está rolando. Eles acusaram. Mas mais do que isso, os Estados Unidos tentou matar a Huawei. Não só colocando a filha do fundador, que era CFO da companhia, na cadeia no Canadá, mas também proibindo que qualquer um que fez negócio com os Estados Unidos no setor de chips, né, porque essa indústria, né, você comentou dos semicondutores, ela é extremamente complexa e vem elementos de diversas partes do mundo para chegar no tal semicondutor, e muitos deles vêm dos Estados Unidos. E passou uma lei que não podia vender para essa empresa Huawei. E aí a gente vê o que aconteceu com essa empresa, que ela tinha um estoque, ela foi consumindo estoque, e ela teve que migrar para outros negócios. E esse movimento dos Estados Unidos praticamente decretarem o fim da empresa tal qual ela era, questão de tempo, ela chacoalhou as estruturas na China, que percebeu, opa, nós não podemos ficar dependentes nesse tipo de tecnologia tão essencial como a questão dos semicondutores. Então, a gente viu o governo chinês mudar de maneira bastante drástica as suas prioridades, falando, opa, peraí, Deep Tech, essa ciência como semicondutores, isso aqui nós temos que ser líderes e fazer aqui dentro. Então, tentando passar aqui para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial era inimaginável que as melhores mentes americanas iriam trabalhar no que for mais sexy da época, que era, sei lá, o Mad Men, né? Fazer propaganda de Coca-Cola, fazer propaganda de carro. Hoje, as melhores mentes, ou até ontem, as melhores mentes do Vale do Silício, da China, estão ganhando muito dinheiro para fazer apps, aplicativos e outras empresinhas que nos fazem ficar viciados em joguinhos, em rede social, em e-commerce. Então, o governo chinês começou uma série de medidas para as melhores mentes chinesas e para a economia chinesa focar em tecnologias como essa de semicondutores que realmente vão fazer o diferencial, não só ser muito lucrativas para os acionistas, como é e-commerce, como é rede social, como é joguinhos. E o resultado disso demora para vir, mas ele chega. E aí, como que a gente tem acesso, então, no que está priorizando o governo chinês, e até uma resposta melhor para eu dar para o outro amigo que perguntou de fontes para se educar aí sobre a China, o governo chinês faz público, e você consegue achar até em inglês, talvez até em português, não sei, os planos quinquenais, que é um hábito que eles trouxeram lá da União Soviética, desde foi o Mao que importou isso. Então, e nesse último plano quinquenal, o Xi fala muito disso, que nós precisamos reconhecer a fundamental importância da economia real e nunca desindustrializar. Então, ele lista quais setores da economia vão ser priorizados pelo governo. Fala de carro autônomo, fala de computação em nuvem, fala de Big Data, fala de internet das coisas, fala de blockchain, fala de genética, fala de quantum, fala de AI, e tem outros setores que não vão ser prioritários, que tem bastante a ver com consumer facing, assim, que não é tão essencial. Então, tudo isso para falar que eu acho que vai ter bastante volatilidade e que essa relação Estados Unidos e China, hoje, metade de Xangai está fechada, igual quando vocês vão para Paris, que tem o Rio Sena, que divide a cidade em duas, ou São Paulo, que tem o Tietê, que metade de Xangai tá em lockdown, você não pode sair do teu apartamento, e depois a outra metade vai entrar em lockdown. Quando passar tudo isso, a China não está aberta, a gente não consegue viajar para lá. Você consegue viajar, mas Seychelles tem que ficar 2 semanas num hotel, sem abrir a porta do teu quarto. Mas em algum momento eu espero que isso passe, e as coisas voltem, né? Que você consiga ir até lá. Aliás, estou com
viagem marcada assim que puder, eu preciso ir. Mas eu acho que a gente vai ter que saber lidar com essa tensão bastante elevada, Estados Unidos, China. Não vejo isso como um negócio passageiro, acho que é bem estrutural. Então, vocês fazem perguntas muito boas. Desculpa se eu demoro muito para responder aqui. Querido, Ricardo, não, mas tá ótimo. Então, excelente tuas questões. Henrique Gomes, meu aniversariante da semana, meus parabéns agora pessoalmente, em tela. A palavra é tua, meu amigo. Muito obrigado. Não, tá fascinante, Romel, tá incrível. Eu sempre tive uma curiosidade por pesquisar culturas da Ásia, né, pela pouca informação que a gente tem aqui. E a cultura da China sempre foi, a música da China sempre foi uma coisa fascinante assim para mim, né? E eu tenho procurado ver concertos, e aqueles concertos com instrumentos folclóricos, orquestras inteiras, orquestras enormes, né? Formadas num tipo de pensamento musical muito diferente do nosso, mas com uma força de expressão incrível. Se vê assim, muita disciplina, né, no trato deles com a cultura. Agora, minha pergunta também é sobre como é que tu sentes. Eu vou procurar todos os teus livros, fiquei muito intrigado mesmo, assim, para me aprofundar em todas as informações que tu tem. Agora, eu queria perguntar assim, nesse momento em que a humanidade encara uma mudança de sistema, né? E que o próprio tipo de ser humano já é um tipo de ser humano diferente. E fiquei muito feliz assim em saber de ti que o confucionismo ainda é uma das pedras fundamentais do pensamento chinês. Eu queria saber assim, como é que tu sentes a questão da espiritualidade do povo chinês, já que houve um tempo que esse tema foi proibido, né? Mas isso é uma coisa inerente do ser humano, não é? A busca por a pesquisa por outras dimensões, por saber como é que é a vida depois da morte, ou informações que se tenha qualquer sobre práticas espirituais, já que o confucionismo abre uma porta para isso, né? Através da filosofia, claro, mas me parece assim que aquele tipo de ser humano que se desenvolve com aquelas habilidades fantásticas, são habilidades manuais e habilidades através das artes marciais que as crianças têm desde pequenininha, antes de saber caminhar, eles já estão lá fazendo posições de artes marciais, né, que são uma coisa muito natural na vida do chinês, e todas as coisas que nos chegam de filosofias e abordagens espirituais, como o Feng Shui, que é muito utilizado aqui, como o Tai Chi Chuan, que é muito utilizado no Ocidente também, e muitas práticas, né, inclusive, né, através daquela revolução de 1959, onde os budistas do Himalaia fugiram todos, né, quando o Tibete foi invadido pela China. O que aconteceu, na verdade, foi uma chuva de budismo em todos os países, porque os budistas fugiram do Himalaia e se abrigaram em todos os países, especialmente na Califórnia, onde aquilo se expandiu para o mundo inteiro. Isso que eu queria saber, como é que é isso na tua percepção? Como é que é o tipo de ser humano como é que o ser humano está lidando com isso? Ou não tem? Ou é só inteligência artificial? Vamos lá, excelente, excelente, excelente. Ó, tô mandando aí para vocês, é um vídeo do YouTube que dizem que é o maior show já feito pelo homem, que é a abertura dos Jogos Olímpicos de 2008, que foi lá em Pequim, que é um negócio realmente esplendoroso, vale bem a pena. E é interessante você falar isso, que é o seguinte, né, um dos valores fundamentais do confucionismo é o respeito à hierarquia. Então, o Confúcio falava, né, é muito importante o pai, o filho ser filho,
o chefe ser chefe, o subordinado ser subordinado, o imperador ser imperador, o outro ser subordinado ao imperador. Então, as hierarquias na China, elas são muito marcadas até hoje. Então, isso vem diminuindo um pouco com a globalização, que o cara vai estudar nos Estados Unidos, em outro lugar, e vê que o nego levanta a mão e faz uma pergunta para o professor e discorda do professor, né? Isso é inimaginável na cultura chinesa, mas você aprende, né, convivendo, e você vai mudando. Quando a gente falou do estudo, eu não falei uma coisa para vocês, que é o seguinte: agora o governo chinês passou até uma lei para proibir isso, mas ainda deve acontecer, que é o seguinte: a norma nas empresas de tecnologia é as pessoas trabalharem no que eles chamam de 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Eu vou falar de novo: 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. E quando a gente ouve falar isso, pô, brutal, né? Mas quando você fala com quem tem mais experiência com a China, tem mais experiência, eles falam: mas esse povo é muito mais preguiçoso. Na minha época, era 12, 12, 7. Que é aquilo que a gente já falou, né? O pessoal realmente vem de outro contexto, que o pai passou fome, o tio passa fome, o avô passou fome. E eu tô com 35, o pessoal da minha geração. Os outros, eles passaram fome eles. Então, eu acho que o jeito que o samba toca na China é um pouco, ainda ali na pirâmide de Maslow, é ainda um foco na parte financeira, na parte material, bastante exacerbada, bastante. E é uma sociedade com muita competição e que não é fácil. Que eu comentei brevemente que a desigualdade é um dos principais pontos desse século da China, sem dúvida, que é. Então, apesar de você ir para Xangai, você fazer uma viagem ao futuro, se você se meter nas ruas diferentes ali, também ainda é uma viagem ao passado. E o chinês sabe disso. Então, tem essa completa ânsia de, pô, tenho que estar ganhando. E até a justificativa e legitimidade desse governo é bastante apoiada no: olha aqui o quanto você não enriqueceu comigo. Então, vamos manter assim que você está enriquecendo. O que eu quero ver que vai acontecer é quando começar a ter anos de queda econômica. Que aqui no Brasil a gente teve uma década perdida economicamente, né? E o capitalismo é assim, tem ups and downs, tem sobes e desces. O que está acontecendo na China é um negócio... Em algum momento vai ter alguma queda. Só teve uma quedinha que foi meio no momento do Covid. Em algum momento tem queda. A vida é assim, não tem só tudo dar certo. Você vê o Grêmio aí, né? Foi campeão da Libertadores ontem, hoje está na segunda divisão. Os nossos relacionamentos, nosso corpo, nossos sonhos, enfim. Então, eu acho que isso vamos ver o que vai acontecer ali, que a gente vai ver a fragilidade do sistema. Mas respondendo de maneira mais direta a tua pergunta da espiritualidade, é bastante diferente na China. Se você entrar na Amazon, né, no Mercado Livre, na Magalu da China, e escrever Bíblia, não aparece nada. Existem igrejas na China e você pode ir na igreja, mas você só pode exercer tua religião dentro dessa igreja. Você não pode convidar um culto na tua casa e reunir diferentes pessoas. Isso o governo chinês não permite ainda. Então, aconteceu isso de uns estudantes do Reino Unido que foram estudar numa excelente faculdade chinesa e começaram a colocar pôster e vamos fazer um encontro aqui religioso, né? Um encontro, né? Quem tiver interesse. E foram punidos porque lá não pode. Então, na base do comunismo, quando o Mao estava no poder, ele quis colocar o governo como a coisa mais importante da vida das pessoas. Então, ele, de diversas maneiras, o núcleo familiar tentou ser destruído. Era outra realidade. Mas, basicamente,
você não escolhia nem com quem você ia casar, você não tinha liberdade para isso. As refeições eram um local público com várias pessoas. Enfim, não tem mais isso na China, mas tem essa. Então é bastante diferente. E aí, de novo, são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então você vai encontrar chinês muito religioso, você vai encontrar chinês ateu, você vai encontrar de tudo. A grande diferença é que quando você vai, por exemplo, para o Japão também, que é uma sociedade, né, uma cultura de milhares de anos de civilização, você encontra templos, em toda esquina tem um templo. Na China, até os templos confucionistas, na época do mal da Revolução Cultural, eles foram completamente destruídos. Então você não vê isso. Então acho que é uma sociedade ainda em completa transformação, e que temos muito a aprender, mas eu não concordo com tudo que acontece nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas a gente tenta pegar o melhor de cada canto. Mas é isso, pessoal. Deu 7 horas aqui, já estamos aqui 1h30. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar para o Luiz os livros, quem quiser, né? Ele é presente para vocês. Eu sou muito fã do Henrique e da Gia. É um prazer conhecer a todos. A gente obrigado também novamente. é fã da família inteira, né? A gente é. Escuta, deixa eu contar uma coisa para vocês. Contar não, dizer, gente, o livro é o Ricardo falando. O livro é uma delícia, é leve, leiam, vale muito a pena. A única tragédia é isso, quando tu não tá, porque tu não veio mais, a gente fica lendo, né? Te lendo no teu Poder da China, que é muito legal. De vez em quando eu vou ali no teu irmão e pego uns para eu distribuir. Mas leiam, gente, vale muito a pena. Querido, e venha para os nossos churrascos decentes, tá? Pô, Ricardo... Opa, desculpe, Ricardo. Desculpa eu. Eu posso só abusar um pouco mais do convidado, porque tem um último inscrito aqui da lista poder perguntar? Pode ser? Raimar Machado, né? A palavra é sua, meu amigo. Bora, vamos lá. Raimar. Para mim, que deram a palavra? Eu acho que o Raimar saiu. Não, estou aqui. Tá aí. Boa tarde a todos. Não, eu estou num ambiente que não é muito iluminado, mas foi uma opção que eu fiz, porque eu fiquei sem internet na minha região. Aí tive que pegar o carro e ir para um lugar onde tivesse acesso. Então, estou assistindo essa maravilhosa live aqui desde o início, dentro do carro. Tá? Pedindo perdão assim por estar um pouco no escuro aqui. Nada, isso já é o desejo de estar fascinado. com a gente. Né? Não, olha o prestígio do Ricardo. É verdade. Eu não perderia por nada isso. Mas valeu a pena, achei assim uma exposição fantástica por alguém que é um profundo conhecedor do tema que se propôs a abordar. E, além disso, eu notei uma imparcialidade e um método assim científico de avaliação desses fatos sociais que o Ricardo presenciou na China, assim, que me encantaram muito. Sabe, Ricardo, a questão que eu gostaria de formular, até ela não exige um tempo muito grande, talvez, de resposta, embora seja uma questão que, na realidade, seja ampla. Nós temos alguns preconceitos com relação à China. É um país distante, uma língua quase intransponível, a não ser por alguns poucos que se esforçam muito para atingi-la, né? Então, nós vivemos daquilo que nos é contado. E, além disso, aquela situação de antagonismo de esquerda e direita, capitalismo, socialismo, também fez com que as informações sobre esse país gigantesco chegassem para nós de uma maneira truncada, ou até mesmo, talvez, as primeiras fake news que tenham surgiram no nosso tempo em decorrência da necessidade de desmoralização de ideologias através da Guerra Fria. E a desmoralização da China ela se deu através de diversas informações e que até hoje nós não sabemos se procedem ou não. Na minha área, que é a área trabalhista, a informação assim que se toma como verdadeira é que a China pratica intensamente o dumping social e dá um tratamento extremamente desumano para os trabalhadores, especialmente no setor manufatureiro. Nós temos também informação do comércio, dos comerciantes, dos produtores, dos fabricantes,
à pirataria, sem nenhum envolvimento com aquelas restrições éticas que existem nesse tipo de relação industrial. E depois aquela questão de vender produtos de baixíssima qualidade por baixo preço. Então, nós teríamos aí um tripé que talvez explicasse, sendo verdade, um tripé não, na verdade são 4, né, aspectos, que talvez explicassem o enorme sucesso econômico da China em determinadas áreas da economia, né? Produção a um baixo custo através do dumping social, exploração desumana da mão de obra, pirataria, que poupa os chineses de descobrirem os próprios produtos, porque copiam o produto pensado por outros, não é? Preços baixíssimos, ou seja, competindo não pela qualidade, mas por preço, e produtos, então, que espelham essa situação toda, sendo de qualidade sofrível. Claro que eu não estou dizendo que acredito em nada disso, mas eu estou dizendo que é o que se ouve, né? Eu lembro, assim, que certa feita, o tempo estava bom, tinha sol, que nem hoje, eu saí do serviço e caiu uma chuva repentina. E em 5 minutos eu enxergava diversos vendedores de guarda-chuvas chineses que vêm não sei de onde, em grande quantidade, vendendo guarda-chuvas automáticos por 10, 15 reais. E aí eu dizia, bom, isso talvez confirme essa ideia, porque como é que alguém consegue normalmente produzir um guarda-chuva automático por 15 reais e mandar para o outro lado do globo e garantir o lucro do fabricante, do vendedor, do transportador? A pergunta que eu te faço, então, Ricardo, bem básica, é a seguinte: o que procede dessas informações? Algumas dessas coisas poderiam ser dadas como verdadeiras, e em que isso contribui para o sucesso econômico da China, ou não contribui em nada? Excelente, Amar, muito prazer. Prazer meu. Acho que teve um período que era essencialmente isso. Hoje evoluiu, ainda tem resquícios dessas coisas, mas a renda per capita do chinês é superior à renda per capita do brasileiro. Então, manter os salários extremamente baixos, o que era assim, acabou migrando para o Laos, para o Camboja, para o Vietnã e para outros locais, muitas vezes até com capital chinês. Então, a sociedade chinesa está passando por essas transformações, mas o que se descreveu, realmente, quem tem relatos aí de quem visitou, eu não visitei na década de 80 e 90, realmente era essencialmente isso. Hoje tem empresas chinesas de tecnologia que são estudadas pelo mundo inteiro e que estão na frente dos seus pares no Vale do Silício e em outras regiões, como eu comecei falando aqui para vocês, né? Os apps mais baixados do Brasil, vocês devem ter familiares que são viciados no TikTok, né? Que a criançada aí da família, que parece uma coisa inocente, uma coisa besta, mas quando você entende aquela empresa e o que ela fez em tão pouco tempo, que não tem nem 15 anos de vida, é realmente uma dominação dessa tecnologia que vai ser tão importante nas nossas vidas, que é a inteligência artificial, e que é uma aplicação que a gente está vendo. Então, eu acho que a China é uma fonte infinita, é igual a internet, né? Que a gente tem aqui mais informação do que Sócrates, Platão, até Einstein teve na sua vida inteira, nós temos na palma da nossa mão, e nós podemos usar de tantas maneiras. Então a China tem um pouco disso também, né? Um amigo perguntou da cultura, a outra perguntou de como é que é os estudos lá, tem essa parte econômica, tem a parte política. Então, para quem for curioso, realmente é inesgotável. Espero ter ajudado na resposta aí, Raimar. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, então, em respeito, tá, ao convite feito ao nosso convidado, né, de um tempo, e também a audiência, a gente vai encerrar as perguntas, mas eu vou ousar, Ricardo, em te desafiar, tá? Nós recebemos mais 3 questões aqui do Eduardo, do Renato e da Daniela, que eu gostaria, se possível, te encaminhar por e-mail, depois você nos responde e a gente reencaminha para os questionadores. Pode ser assim? Tá de acordo? Perfeito.
Então tá. Daniela, Eduardo Fará, Renato Belloli, vocês vão receber as perguntas de vocês. Eduardo, eu te peço que envie a pergunta para nós via chat, tá? Para que a gente possa encaminhar então para o Ricardo Jeromel e te reencaminhamos depois por e-mail, pelo e-mail que tu fizesse a inscrição aqui na nossa plataforma Santa Cidadania. A todos uma boa noite. Xará, foi um prazer te conhecer mesmo em tela. Espero, quem sabe, te oferecer um churrasco na tua próxima vinda também aqui, tá? E passo agora a palavra para o Luiz Henrique. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Ricardo, tu falaste na internet, tu vê como a internet é uma coisa realmente instantânea e absurda. Eu acabei de receber agora aqui um abaixo-assinado de mais de 108 pessoas que te assistiram para pedir a tua volta num próximo encontro. Então, eu só estou sendo condutor desse abaixo-assinado, tá? Então, a consequência de teres estado aqui conosco, no Cidadania, é seguramente receber novamente daqui a pouco, quem sabe depois da Covid, quem sabe depois que nós tenhamos aí o fim dessa estúpida guerra lá da Ucrânia, né? A gente te trazer aqui de novo para conversar um pouquinho mais, falarmos um pouquinho mais dessa grande nação, né, que tu acabou de descrever para a gente, que realmente, independente das nossas posições aqui sobre ela, né, o fato é que nós não podemos mais ignorar a China, né, dentro de um cenário mundial, né, por tudo que tu acabaste de trazer, por tudo que eu acabei de ler no teu livro, enfim. Então, eu muito obrigado. O que eu posso me comprometer contigo é um assado, espero que ele fique à altura do teu gosto, né? Quando estiveres aqui conosco, sei que tu estás com alguma viagem programada aqui para visitar os teus sobrinhos, então já estás convidado aqui para a gente comer um assado na tua chegada. Muito obrigado pelo teu carinho, pela gentileza. Desejo aqui a todos e a todas que nos prestigiaram no dia de hoje uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana.